Boa noite, pessoal. Aqui já são 8h30 da noite. Ainda tá claro. Vocês querem ver como tá claro ainda? Vou mostrar para vocês. Olha lá como ainda está claro. Esse é o dia. Tá vendo? Aí, ó. Ainda tá claro. É. São 8h35, na verdade. Tá bonito, né? O sol lá embaixo. Estamos hoje no último capítulo do profeta Daniel. Ele continua ainda na presença daquele anjo, daquele ser celestial e do anjo que estava acompanhando, né, o companheiro dele ali do lado, dando força para ele continuar a conversa com aquele ser tão magnífico. E aqui chega naquela parte em que eu disse para vocês que quando a gente estuda toda aquela série de acontecimentos que iriam vir depois da morte do profeta Daniel, e eu disse para vocês que se eu estivesse lá, eu ia olhar para aqui e falar assim, quando é que isso acaba? Qual que é o fim disso, meu Deus do céu? É muita coisa ainda para acontecer, né? Realmente foi. Muita coisa que aconteceu nesses 2000 anos. Estamos chegando numa época em que o anjo falou sobre o que iria acontecer, que está acontecendo. Nós vamos olhar agora o final dessa conversa, né? Capítulo 12 do profeta Daniel é o final dessa conversa que ele teve com esse ser angelical, com esse ser alienígena, e que não trouxe só para o profeta Daniel, mas também trouxe para nós um resumo dos acontecimentos ainda do que ainda está por vir. O que está por vir nessa jornada até a chegada do Messias são dores e sofrimento. Jesus mesmo previu isso. Ele estudou muitos profetas, ele sabia o que iria acontecer no final dos dias. E ele disse isso para os discípulos, né? Que no fim dos dias haveriam dores, e guerras, e mais guerras, e rumores de guerras. Pai contra filho, filho contra pai, filho, irmão contra irmão, nação contra nação. E quem fica pregando aí evangelho de prosperidade está indo completamente em direção oposta ao que o Messias, o que Jesus de Nazaré falou. Hoje eu resolvi ouvir um pouco mais de história. Eu comecei pela, pelo domínio, pelo reinado, pelo império egípcio. Eu ouvi hoje, durante o meu trabalho hoje eu resolvi costurar, voltei a costurar de novo hoje. Enquanto eu costurava, eu estava ouvindo. São 3 horas de leitura, são 3 horas de estudo, como é que fala? Que a gente chama lecture, de conversação, né? de estudo sobre o império egípcio. O Império Egípcio, até hoje, foi o maior império que existiu sobre a Terra. Ele começou por volta de
2.500 antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo, e durou até 400 antes de Cristo, com poder, domínio total. Foram mais de 3.000 anos de domínio egípcio no mundo. É muito tempo. Depois ele foi abatido, voltava um pouquinho. Ele nunca deixou de ser grande até os dias de Roma. Ele ainda continuava tentando, né, voltar, tendo um poder de fala. Depois dos egípcios, depois de Roma, é que o Egito perdeu totalmente o poder de fala que ele tinha até hoje. E eu percebo até essa era, né, de 400 antes de Cristo, quando começou o reino assírio, no ano 600, mais ou menos, começou o reino assírio, né? Quando os assírios começaram a dominar, e que chegou também, não chegou a dominar completamente o Egito, mas invadiu o Egito, né? Depois veio Nabucodonosor, que também invadiu o Egito. Mas o Egito continuou sendo assim, tendo voz, né? É muito interessante você estudar a história antiga. A gente aprende muito. A gente começa a entender um pouco mais a história e a saga nossa humana. Então vamos ler aqui o último capítulo de Daniel. E vamos ver o que o anjo completou a mensagem dele. Vocês lembram que nós paramos já agora, na nossa década, na nossa época, quando o domínio desses regimes fortes está imperando, né? Cada um no seu lugar, como os 10 chifres mostraram, cada um na sua coisa, até que apareça aquele chifre, o pequeno que vai arrebatar tudo e fazer o resto da destruição, que ainda falta ser feita na terra, né? Então vamos lá. Nesse tempo se levantará Miguel, capítulo 12, versículo 1. Aqui ele está, nos últimos versículos aqui do capítulo 11, ele está falando sobre esse poderio do nosso século, né? E que esse poderio vai tomar conta de tudo, inclusive do lugar santo, da cidade santa. Então, o versículo, capítulo 12, começa: nesse tempo se levantará Miguel, que é o anjo guardião de Israel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. Isso ele estava falando para Daniel. Aquele ser imenso estava dizendo para Daniel isso. O grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Gente, vamos orar muito. Vocês estão entendendo? Vamos orar muito. Para que o Senhor tenha misericórdia dos seus escolhidos. Vamos ler de novo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até agora, até aquele tempo. Olha,
Haverá um tempo de angústia que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo dessa angústia grande, mas nesse tempo livrar-te-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Por isso que eu estou dizendo, gente, vamos orar pelos santos, pelos que estão separados. Vamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Vamos orar pelo povo de Israel. Eu vou ler de novo para ficar marcado no seu coração, para você saber que depende da nossa oração, do nosso jejum, como dependeu de Daniel a oração e o jejum que ele fez para que o anjo pudesse vir e conversar com ele. É sério, gente. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até agora, até aquele tempo. Aquele tempo, ele estava falando num futuro, que pode ser o nosso agora. Mas nesse tempo que ele está se referindo aqui no final, mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Entendeu? Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios, olha, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Olha a promessa. Olha a promessa para você e para mim. Essa promessa é nossa. Os que forem sábios, entendeu? Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. O que significa isso? As pessoas sábias, a sabedoria delas é tão boa e tão plausível que vai atrair, vai refugiar, as pessoas vão ser atraídas por isso. Vamos viver essa vida de sabedoria para que nós possamos atrair mais pessoas para o eterno? Olha aqui, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Oh, Jesus, me dê isso, Senhor. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas no firmamento para sempre e eternamente. Vamos ser esses seres? Esses humanos? Olha aqui, e os que forem sábios. É para qualquer um que queira. A oferta está na mesa, gente. A oferta está na mesa. O anjo, aquele anjo lindo, maravilhoso que deixou Daniel no chão, desmaiado, ele está dizendo para a gente hoje, ele mandou Daniel escrever. E falou, sela o livro, Daniel, porque é para muito tempo na frente. Mas os que forem sábios, Daniel, eles refugirão, eles vão brilhar tanto que vão atrair. E aqueles que ensinarem, aqueles que foram hábitos a ensinar a palavra, a falar a verdade, a anunciar a boa nova de que isso tudo vai passar e que o Messias vai vir e que há esperança para a terra,
Esses, ó, e os que a muitos ensinam a justiça, ensinam a justiça, ensinam a pessoa a andar no caminho reto, na retidão, esse vai brilhar como estrela no firmamento, sempre e eternamente. Aí ele vem, mas tu, Daniel, mas você, Daniel, um velhinho de quase 100 anos, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Olha o que ele diz para Daniel. Daniel, você está velhinho, né? Você vai passar. Essa mensagem, Daniel, não é para você ainda e nem é para o seu povo ainda. É para daqui a muito tempo, Daniel. Então, sela esse livro. Porque, Daniel, muita correria no mundo vai haver. Uns vão correr de um lado para o outro. Como é que ele ia saber disso, meu Deus? Só um anjo para contar para ele. Olha, Daniel, muitos correrão de uma parte para outra. E o conhecimento, Daniel, se multiplicará imensamente. Você não tem a ideia de como tudo isso que você está escrevendo hoje vai cair na mão de tanta gente, Daniel. Você não sabe. Não tem conhecimento nenhum de quantas pessoas, milhões, trilhões de pessoas vão debruçar sobre essa escritura que você está escrevendo e vão estudá-la e vão esperar e vão pedir ao Eterno que isso se cumpra. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros. Ele viu dois outros seres, dois outros anjos. Um deste lado da beira do rio e o outro do outro lado, à beira do rio. Ele viu dois seres, um de frente do outro, das duas margens do rio, olhando um para o outro. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Aquele homem primeiro que ele viu, vestido de linho. Os dois, então tinham três ali no rio. Um que estava no meio do rio agora, aquele que ele viu na margem agora estava bem em cima do rio, um de cada lado. E ele tinha aquele companheiro que estava do lado dele, né? Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. É muito triste ler isso aqui, mas é verdade. E quando tiverem acabado de destruir o povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? É a mesma coisa que a gente pergunta hoje. Ele respondeu, vai, Daniel, vai, Daniel. Porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até os 1335 dias. Tu, porém, Daniel, vai-te até que chegue o fim.
tu repousarás, e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Ai, ai, sossega coração, sossega. Oh, Jesus, sossega coração. Gente, o que isso significa para nós hoje? Que o tempo do fim ainda não está chegado. Israel ainda está lá. A igreja ainda está aqui. Aos trancos e barrancos, mas ainda está aqui. O poder do povo santo nenhum foi destruído. Nem o poder de Israel foi destruído e nem o poder da igreja. Então ainda não é o tempo de Miguel vir. Miguel só vai interferir em Jerusalém quando a cidade estiver completamente entregue na mão do anticristo. Quando a igreja estiver completamente destruída. Por que isso, Miriam? Por que tem que esperar toda essa tragédia acontecer? Porque o Senhor, o eterno, Deus eterno, tem que dar para todos os homens a oportunidade de conversão e de voltar, de deixar de ter as costas para o eterno, de se voltar. O que significa converter? Você está andando contramão, você está indo contrário à posição que está o eterno. Você está indo, dando as costas para o eterno e caminhando na outra direção. Converter significa voltar o seu rosto para o eterno. Isso que significa conversão. Eu estou andando de costas para o eterno, para o Criador. No momento em que eu me volto para o Criador, aí eu estou me convertendo a Ele. Eu estou dizendo, Senhor, eu te aceito. Deus eterno, eu sei que o Senhor é o Deus de todas as coisas, que a minha vida está nas tuas mãos, que tudo depende de ti, que o meu caminho já foi traçado por ti, e eu te agradeço por esse caminho que o Senhor me deu. No momento que uma pessoa se submete à vontade do Eterno, à vontade daquilo, e agradece pelo que ele é e pelo que ele tem, aí é uma verdadeira conversão. Converter não é ficar, eu te peço perdão, isso não é conversão. Conversão é quando você se deixa de dar as costas para Deus e se volta para Ele. Em agradecimento, em felicidade. Você está entendendo? É você estar alegre por estar com o Eterno. Estar no campo dele, estar do lado dele, estar na posição com ele. Nessa vida, nessa jornada eterna, nessa jornada de vida que a gente tem. A jornada da gente não fica só aqui na Terra, nossa jornada é eterna, gente. Enquanto todas essas coisas não acontecerem. Então tem muita coisa ainda para acontecer. E quanto pior ficar, por isso que eu digo, não vamos esperar, sabe, prosperidade, coisa boa. Não vai ter, gente. Não vai ter. Se nós já estamos caminhando para o fim, daqui olha aqui o que o anjo disse para Daniel. Olha aqui, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Então não espera que Lula vai fazer coisa boa, ele não vai. Não espera que aquele homem lá do cabeça de Joe vai fazer coisa boa, porque ele não vai. Ele está na mão da impiedade, gente. Ele pertence ao outro lado, ele só vai fazer coisa ruim. E o mundo jaz no maligno. Então, o que vocês esperam que aconteça?
Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. A única coisa que a gente tem que suplicar e pedir é a misericórdia do Eterno para que todos aqueles que estão escritos no livro para se converterem. Olha aqui que ele fala aqui, ó. Muitos os que dormem, não é esse não. Como é que é? Aqui. Mas nesse tempo livrar-se-á a teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Então vamos orar. A gente não sabe quem que está escrito ou não. Nós temos que orar por todo mundo, então. Temos que orar por todos. A gente não sabe quem é que está ou não. Quem que sabe? Você? Eu? Não. Talvez nem o anjo soubesse. Bom, esse anjo aqui, que conversou com Daniel, parece que ele sabe coisa demais, né? Ele falou coisa aqui que... É uma outra coisa que eu queria conversar com vocês antes de encerrar o livro de Daniel. Vocês perceberam que o anjo contou para Daniel tudo que iria acontecer em 2000 anos? Como é que ele sabia? Porque todas as coisas que nos acontecem já são escritas e estão lá para acontecer. Nós estamos simplesmente seguindo um roteiro. Estamos seguindo um roteiro. Agora, o livre-arbítrio da gente é: você quer entrar nesse roteiro do Eterno ou você quer entrar no roteiro do outro lado? Porque o outro lado também tem um roteiro. E você está nele também, tá? Teu nome está nos dois lados. Ou você acha que o outro lado não sabe da sua existência? Não sabe que você nasceu, que tudo que acontece com você? Claro que ele sabe. Da mesma forma que o Eterno tem anjos que nos seguem, o outro lado também tem. E ele está sabendo tudo o que está acontecendo com você. Eu tenho experiências que me falam isso claramente. Ele sabe até onde eu vou, o que eu faço, o que eu penso. Pelas minhas atitudes, pelo meu jeito, pelo minha leitura de face, eles sabem o que eu estou pensando, né? Eles sabem da vida de você. Então, minha querida, do outro lado também tem um planejamento para a senhora e para o senhor, do mesmo jeito que tem para mim. Eu tive uma das minhas experiências espirituais. Eu estava numa sala dando aula, dando assim, como a gente está conversando aqui, estudando, né? Eu também lá no lado espiritual também eu tenho os meus momentos assim. E eu estava lá numa reuniãozinha lá com o pessoal, e aí, de repente, as salas eram todas de vidro transparente, então a gente via tudo que acontecia dos outros lugares. E aí eu vi que chegou dois homens engravatados, bonitos, sabe? Todo de gravata, de terno, assim, uns homens bem grandes, bem altos. E quando eu vi, eu olhei para eles e eles me olharam, eu sabia que eles estavam lá para conversar comigo. E aí eu pedi licença para as pessoas com quem eu estava lá e saí e entrei numa outra sala. Tinha porta de vidro e tudo já, mas tinha outra sala que tinha algumas mesas e cadeiras. E quando eu entrei, eles já estavam sentados me esperando. Era uma mesa redonda, tinha um de cá e outro de cá, e eu sentei aqui. Olhei para eles e disse: então, o que vocês querem comigo? Eles olharam para mim, os dois olharam para o outro e olharam para mim e me disseram claramente: nós queremos que você pare de fazer o que você está fazendo. Aí eu disse: e se eu não parar, o que vocês vão fazer? Eles olharam para o outro e disseram: você sabe o que nós podemos fazer? E eu olhei para eles e disse: eu não tenho um pingo de medo disso. Nada. E outra coisa eu vou dizer a vocês: se vocês matarem o meu corpo, aí que eu vou trabalhar mais ainda.
Podem, façam o que vocês quiserem, mas eu não vou parar o meu trabalho e o meu ministério. Não vou. Eles olharam para o outro, fizeram assim com a cabeça, com essa não tem jeito. E aí eu disse, com licença, eu tenho uma turma me esperando, tchau. Eu deixei eles na mesa e saí. Eu só vi eles saindo assim pelo corredor e foram embora os dois. Eles não eram feios, não, eles eram muito bonitos. Mas eles estavam ali amando de quem? Do outro lado, para me intimidar. Gente, isso no mundo espiritual. No mundo espiritual. Então, eles sabem o que você faz, eles sabem os seus projetos, o seu programa, eles sabem de tudo. Da mesma forma que o anjo sabia de todas as coisas aqui, disse para Daniel e contou para Daniel tudo o que ia acontecer, mesmo Daniel não entendendo nada, porque às vezes o Senhor mostra para a gente alguma coisa e a gente não entende nada. Mas o que o Senhor mostrou para Daniel foi para que no final desses dias, porque depois disso Daniel não vivia muito tempo, que Daniel pudesse orar. Essa era a intenção do anjo. Continue orando, Daniel, 3 vezes ao dia. Orando 3 vezes ao dia. Ele orava na primeira hora do sacrifício, na segunda hora do sacrifício e na terceira hora do sacrifício. Ele orava nas 3 horas do sacrifício. Uma é bem de madrugada, bem de manhãzinha, 6 horas da manhã. A outra ao meio-dia e a outra às 3 horas da tarde. E Daniel orava. E Daniel continuou orando pelo povo, para que o Senhor tivesse misericórdia, porque é aqui que ele disse, então se eu tenho que orar por aqueles que estão escritos no livro, para que eles sejam protegidos, é isso que eu vou fazer. Gente, que experiência desse profeta, que experiência que tudo que nós estamos estudando aqui possa mover o seu coração, mesmo que a gente não saiba do que vai acontecer amanhã. Eu não sei do que vai acontecer daqui a 100 anos. Eu não sei que presidente que vai estar no Brasil, que presidente que vai estar nos Estados Unidos, ou quem que vai estar liderando a Rússia, ou quem que vai estar liderando a Ucrânia, quem que vai estar liderando Israel. Eu não sei de nada disso, nem tenho como saber. O Eterno sabe de todas as coisas, ele já tem tudo programado, tudo agendado. Então vamos orar por essa agenda do Eterno, que ela se cumpra, que esses anjos que estão sobre os domínios dos países, que eles tenham a habilidade, a força espiritual para continuarem o trabalho de proteção. É isso que nós devemos fazer, é para isso que nós temos esse conhecimento, é para isso que o Senhor está nos mostrando tudo isso aqui. Que nós sejamos atalaias. Atalaias. Eu sei que é muita responsabilidade, mas o Senhor é grande e com Ele é que nós estamos. Que o Senhor esteja à nossa retaguarda, nossa frente, nossa direita e nossa esquerda. Que o Senhor esteja dos todos os lados, nos protegendo nessa batalha espiritual que nós estamos vivendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa leitura desse profeta Daniel tenha sido realmente de crescimento na sua vida, porque foi muito na minha vida. Me deixou ainda mais consciente e mais responsável. Que vocês tenham uma boa tarde no Brasil. E hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, sextou. Não faz diferença nenhuma para nós, né, gente? Tchau, tchau.